Pergunte ao pastor hoje trata de uma questão que tem dois pontos de vista. O primeiro é a necessidade e o outro é a forma errada como as pessoas estão fazendo. A pessoa me consultou como estudar teologia. Ela queria, na verdade, uma lista e uma sequência de material ou um caminho pelas matérias correlatas à teologia para conhecer. Mas eu quero ler um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra que lemos. Que ela nos oriente, nos fortaleça em nossa fé, sustentando-nos em Cristo, nosso Senhor, dando-nos, ó Deus, cada dia crescer mais e mais na verdade. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5, nos ajuda muito na resposta que eu darei. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Para quem deseja estudar teologia, eu tenho um passo importante, imprescindível. Todo estudo teológico começa com oração. Se o seu pastor, se o seu presbítero, se o seu diácono não participa das reuniões de oração, se ele não participa dos encontros de oração, se ele não ora com você e por você, ele nunca fará boa teologia. Você que é membro, você que está numa igreja local e deseja sua teologia, o caminho é esse. Primeiro passo para um bom estudo da teologia, oração. Sem oração você não fará boa teologia. O segundo passo, leitura e estudo das Escrituras Sagradas. Você precisa dominar a Bíblia, conhecê-la. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Você terá que filtrar todos os livros escritos através da Escritura Sagrada. Se você não a conhece, você nunca leu toda a Bíblia, se você não a estuda constantemente, se você não medita nela, se você não tira dela ensino para a sua caminhada cristã, você não fará boa teologia. Portanto, a teologia, então, se inicia pelo estudo da Escritura Sagrada com oração. Um crente, um pastor, um presbítero, um diácono que ora e lê a Bíblia e já começou a fazer excelente teologia. A teologia reformada sempre foi marcada pela piedade, uma piedade profunda, homens com vida de oração e que conheciam exaustivamente a Escritura Sagrada. Esses são os primeiros passos para quem deseja fazer boa teologia. Nós não podemos estudar Deus. A palavra teologia vem da junção de dois termos, theos, Deus, no grego, e logia, que era o estudo, a aplicação ao estudo. Nós não estudamos o ser de Deus, ele não pode ser estudado, examinado. Ele é eterno, ele é invisível. Ele se sobrepõe a toda a nossa realidade. Nós estudamos a revelação de Deus, a Bíblia. Ela nos mostra quem é Deus, como ele opera entre nós e de que maneira ele tem operado, e sempre é nela que encontramos todas as respostas concernentes a Deus e à vida cristã. Então, se você tem uma vida de oração frequente, se você lê e estuda com frequência as Escrituras, você já está fazendo boa teologia. Mas agora, nós vamos entrar naquela ciência, a teologia. Se você deseja sistematizar todo o conhecimento que você tem obtido pela oração e estudo da palavra, essa sistematização requer sim agora estudo de livros e matérias da teologia. Como é que eu faria se eu fosse um membro da igreja, não fosse a um seminário para estudar ali durante 5 anos teologia? Eu adquiriria algumas obras e somente estas. Não leia muitos livros, isso não vai ajudá-lo. Primeiro, a grande maioria das pessoas não sabe ler corretamente, nem estudar corretamente. Então, se abarrotar de livros, comprar muitos livros, não vai produzir boa teologia, pelo contrário, vai frustrar você, vai misturar muitas ideias na sua cabeça
Talvez você comece a se contradizer em pensamentos teológicos e isso vai ficar feio e vai ser ruim para a sua fé. Não se abarrote com muitos livros, não encha sua mente com muitas vozes de muitos autores. Deixe isso para o tempo. Depois de quase 25 anos na caminhada cristã como responsável pelo Evangelho, sendo ministro da palavra, eu posso dizer que agora, por último, é que comecei a ouvir outras vozes. Mas a primeira voz que eu decidi ouvir foi de João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã. Talvez seja uma obra para você se aprofundar. Que é uma outra dica que eu deixo. Leia um autor. Procure o seu pastor, seus presbíteros. Pergunte qual seria um bom autor reformado. De preferência, dentre os reformadores ou puritanos. Ame-os. Mergulhe neles. Conheça a vida desses autores. Leia seus escritos. Releia. Leia novamente. Ao ler várias e várias vezes, ao aprofundar-se no pensamento dos reformadores ou dos puritanos, você terá uma boa base para sistematizar aquilo que você já vem aprendendo com a oração e a leitura da palavra. E agora, com a ajuda desses grandes homens de Deus, gigantes da fé, você vai sistematizar o pensamento que você já tem interiorizado, daquelas verdades guardadas no seu coração, que já preencheram a sua mente. Você então agora está apto a comparar este pensador, quer seja um reformado ou um puritano, com outros reformadores ou puritanos ou até teólogos contemporâneos. Minha dica então não compre muitos livros inicialmente. Compre muitos livros de um único autor. À medida que você for lendo, estudando e conhecendo, vá comprando outros, vá aprofundando no pensamento destes homens de Deus. Ajude a estabelecer um único pensamento, um único propósito em seu coração e a partir disso comece a comparar com outros autores e outros teólogos. Que Deus o abençoe no estudo da teologia, que você venha se tornar apto no manejo da Santa Palavra de Deus, com muita oração e meditação. Deus abençoe ricamente.